Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje vamos mergulhar no Salmo 40, um salmo profético que fala de libertação, restauração e vitória sobre as forças espirituais que tentam nos aprisionar. Este não é apenas um conteúdo para conhecimento, mas sim uma arma espiritual. Eu quero te convidar a orar comigo, a preparar o seu coração para que você seja liberto em cada área de sua vida. Eu sou o pastor Fernando Passerini e é um prazer ter esse tempo de qualidade com você. Oremos o Salmo 40. Esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor toda a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que retive os meus lábios. Senhor, tu sabes. Não escondi da tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, e não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que o cabelo da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em trazer-me auxílio. Sejam a um confundidos e envergonhados os que buscam a vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que querem mal a mim. Desolados sejam impagos a sua afronta os que dizem, ha. Folgue e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Senhor, cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus, pois eu te amo. Meus irmãos, eu quero destrinchar esse salmo contigo, versículo por versículo, trazendo para você verdades ocultas e espirituais acerca do que o Senhor quer nos ensinar neste salmo. No Salmo 40, verso 1, a palavra diz que eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui vemos o primeiro segredo de uma guerra espiritual, a paciência em Deus. Muitas vezes, o inimigo quer que nós sejamos presos à ansiedade, que nós nos percamos em meio às ansiedades, no medo e na pressa, que as coisas aconteçam. Mas o clamor perseverante é o que realmente atrai a presença do céu, atrai o olhar de Deus. A expressão, ele se inclinou para mim, revela que o Altíssimo se move em direção ao nosso sofrimento para nos trazer socorro em tempo oportuno.
Um ponto importante que nós devemos observar é que a ansiedade e o desespero precisam ser quebrados em nossas vidas. É necessário calar a voz da impaciência, que é usada pelo inimigo para roubar principalmente a nossa fé. Ele usa essa artimanha para que nós, ao invés de andarmos convictos, plenos e pacíficos no Senhor, com um coração confiante na obra e na provisão do Senhor em todas as áreas da nossa vida, ele tenta nos fragilizar e trazer com que a nossa fé seja fragilizada e nós passemos a não acreditar sobre a ação real, a ação integral de Deus em nossas vidas. Eu oro. Senhor, eu rejeito toda ansiedade, toda pressão e pressa demoníaca, Senhor Deus, e tudo aquilo que me impede de esperar no Senhor, verdadeiramente, Pai. Eu declaro que a minha alma confia no Senhor e que o teu ouvido está atento ao meu clamor. Hoje, eu me levanto contra toda a seta, toda a aflição que quer roubar a minha esperança. Em nome de Jesus, eu deposito o meu coração, eu deposito, Senhor Deus e Pai, todas as demandas da minha vida diante do Senhor e confio no Senhor e declaro isso em nome de Jesus. Seguindo no Salmo 40 e o verso 2, diz que ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha, aonde ele firmou os meus passos. O lago horrível representa prisões espirituais, vícios, opressão, depressão, relacionamentos tóxicos, pecados ocultos, questões de excesso de passado em nossa vida, aprisionamentos de relações absolutamente tóxicas e que não geram frutos do Espírito em nós. O charco de lodo é um ciclo de repetições. Quanto mais a pessoa tenta sair, mais ela se afunda. Isso é uma clara figura de opressão maligna. É uma espécie de areia movediça que quanto mais você tenta se movimentar para sair, mais nós nos envolvemos e somos atraídos para o fundo. Mas o Senhor nos coloca sobre a rocha, e é isso que diz esse verso, que o Senhor firma os nossos passos. Cristo é o lugar inabalável aonde nós devemos nos acomodar, nos assegurar. E eu trago para você algo importante neste verso, para que você reflita sobre pecados recorrentes, vícios, prisões emocionais e espirituais, palavras que foram declaradas sobre a tua vida. Que nessa hora você ore, você peça ao Senhor e aquilo que vier ao teu coração, vier à tua mente, se rememorar em você, você apresente como uma oração ao Senhor. E nós oramos nessa hora. Pai, arranca de todo o lodo espiritual a minha alma. Quebre hoje, Senhor Deus e Pai, correntes de vício, de pecado oculto, de opressão maligna. Que, Senhor Deus e Pai, me faz girar em círculos, Senhor Deus e Pai, que são cíclicos e não acabam. E nessa hora, em nome de Jesus, eu oro e peço ao Senhor, quebra, Senhor Deus e Pai, todo o ciclo demoníaco em minha vida. Todo o ciclo, Pai, de vício sobre a minha família. Eu tomo posse, Senhor Deus e Pai, da rocha que é Cristo. E eu declaro que os meus pés estão firmados e os meus passos são guiados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo para o verso 3, o Senhor diz que ele pôs um novo cântico em minha boca e um hino ao nosso Deus, e que muitos verão e temerão e confiarão ao Senhor. Meus irmãos, Deus da libertação, ele vem e substitui uma linguagem que é liberto não da fala, mas da murmuração e da tristeza e da derrota. O Senhor Deus quer mudar a maneira com que nós falamos, com que nós declaramos acerca da nossa vida, acerca das experiências que temos diariamente, acerca daquilo que o mundo coloca à frente de cada um de nós, através das situações que se apresentam a nós, seja no campo da diversidade, seja no campo do sentimento, seja no campo da materialização de milagres em nossa vida, seja no campo da enfermidade. O Senhor quer mudar
um diálogo, um discurso, uma mentalidade, uma cultura de mentalidade, de pensamentos, de murmuração, tristeza e derrota, e trazer sobre a sua mente um cântico de adoração, um cântico de certezas, de posses espirituais, de decretos espirituais que recaem sobre a tua vida. O novo cântico é uma adoração e um testemunho vivo de uma experiência viva e real, um impacto evangelístico exatamente de quando os outros veem a mudança em sua vida. Mas é um passo também diário, é um passo que você dá a cada dia. É uma vitória a cada passo, é uma vitória a cada adversidade. E através disso e do nosso testemunho e das experiências que temos com Deus, passamos a confiar em Deus. E para isso temos que refletir sobre o que tem saído de nossas bocas, o que tem emanado do nosso coração, o que tem subido até a nossa mente. Pois uma língua contaminada, um pensamento contaminado, ele traz murmuração e a palavra de derrota e a maldição nos aprisiona ao lugar de lodo, ao lugar onde somos puxados para baixo, como prisões, como correntes, nos impedem de acessar os lugares que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor quer liberar uma cultura de pensamento celestial, pois a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o céu. A identidade, quando é restaurada, ela nos faz exatamente cantar ao Senhor como filhos que anunciam o que foi transformado, que anunciam o que foi declarado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu oro ao Senhor. Senhor, que o Senhor possa nessa hora mudar a linguagem física e a linguagem espiritual. Que toda murmuração e toda palavra de derrota sejam arrancadas de minha boca. Coloca em meus lábios um novo cântico, para que minha vida se torne um testemunho vivo de libertação. Use-me para impactar outros com a tua glória. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus e Pai, nessa hora e peço para que o Senhor visite cada um dos teus filhos, Pai. Que seja, Senhor Deus e Pai, purificada a língua, a linguagem e o pensamento. Em o nome de Jesus. Seguimos para o Salmo 40, verso 4, onde a palavra diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O segredo para a vitória é a confiança exclusiva em Deus. Os soberbos e mentirosos, que aqui são representados por alianças erradas, influenciam de maneira maligna as falsas doutrinas. Eles têm o prazer, eles têm a dedicação em desviar as pessoas para a mentira, pois eles não experimentam a verdade. O inimigo, ele tenta prender a pessoa através de más companhias e principalmente de más condutas através do seu testemunho diário de vida. O rompimento com amizades, com relacionamentos tóxicos, com pessoas que nos puxam para baixo, que nos levam para o pecado, que interferem negativamente em nossas vidas, que contestam as coisas de Deus com toxinas mundanas, tentando fazer com que cada um de nós, ao invés de experimentarmos a graça, a bondade e os princípios que são decretados pelo céu em nossas vidas, busquemos sim a autointerpretação da vida, seja através da filosofia pessoal, seja através de princípios e conceitos que são formados por dores, por traumas, por abandonos, de pessoas que não tiveram uma relação e nenhum padrão construído diante daquilo que Deus gerou de relações familiares saudáveis, relacionais saudáveis, profissionais saudáveis. E o discernimento que nós temos que ter contra a mentira e os enganos é para que nós nos afastemos disso. E a palavra diz que quando nós guardamos o nosso coração ao Senhor e adoramos ao Senhor e tememos ao Senhor, esse é o princípio da sabedoria. E nós oramos, Pai, eu rompo agora toda aliança com o engano, toda amizade que me afasta do Senhor, toda ligação com mentira, com soberba, com arrogância, com planos, Senhor Deus e Pai, que são mentirosos, que fazem com que a mim e as outras pessoas tropecem, Pai.
Senhor Deus, eu decido confiar somente no Senhor e eu coloco toda a minha inteireza, todo o meu coração, eu dedico totalmente ao Senhor o meu coração e te peço, purifica, Senhor Deus e Pai, as conexões que estão aliançadas comigo. E aquilo, Senhor Deus e Pai, que não faz parte do Senhor, aquilo que não tem aliança com o teu reino, aquilo, Senhor Deus e Pai, que não tem nenhuma conexão com o céu, com o propósito que o Senhor tem para a minha vida, eu peço ao Senhor, renuncia e quebra essa aliança. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Seguimos para o Salmo 40, o verso 5 até o 10. E este texto revela que as grandezas das obras de Deus e a obediência em proclamar a sua vontade faz a bondade do Senhor se revelar em nós. Aqui aprendemos que a libertação, ela não é somente para nós, mas ela é exatamente para que através de nós sejamos uma voz profética que traz o testemunho, a glória, a graça, a presença e principalmente a pessoa de Cristo em nossas atitudes. Muitos permanecem em silêncio depois de serem libertos. Muitos permanecem calados depois de terem experiências profundas com Deus. Mas o salmista declara aqui: eu não encobri a tua justiça no meio do meu coração. Ao contrário, eu apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Ele declara abertamente, ele testemunha, ele grita aos quatro cantos para que todos entendam e ouçam que a provisão, que a resposta, que a mão do Senhor é poderosa para alcançar. E esse tipo de atitude, esse tipo de proclamação, ele quebra a vergonha e o medo. E ele nos leva para duas fortalezas que o inimigo tenta nos paralisar, que é exatamente a vergonha e o medo. Ele quebra isso. E um ponto que é necessário nós experimentarmos de verdade e entendermos é que o medo de testemunhar parece que nos conduz ainda a uma vergonha do nosso passado. Nós, por mais que tenhamos aceitado Jesus e entendendo que esse novo princípio de vida, esse novo modelo de cultura, esse novo experimentar do céu, ele vive em nós, ele se aperfeiçoa em nós, mas parece que ainda temos alguma dívida com o passado e essa vergonha nos impede de falar acerca disso. Mas quando entendemos que o Senhor nos libertou, que o Senhor nos curou e que nós fomos verdadeiramente libertos do nosso passado e que tudo foi jogado ao mar de esquecimento, nós passamos a ter o real sentimento, o real gozo da presença de Deus. A opressão tenta nos calar, mas o testemunho, a verdade de Cristo nos faz falar. E eu oro ao Senhor nessa hora e peço, Pai, quebra o silêncio da minha boca. Eu não serei, Pai, mais prisioneiro da vergonha e nem do medo, pois essas duas muralhas hoje caem na minha vida. Eu declaro que proclamarei a tua justiça, a tua salvação, a tua fidelidade, todos possam te conhecer, Pai, através da minha vida, através daquilo que Cristo faz na minha vida e através do teu poder, em nome de Jesus. Seguimos para o Salmo 40, verso 11 ao 17, aonde nós clamamos pelo clamor, pela proteção constante. O salmista pede livramento contínuo, porque ele entende que a guerra é permanente. Ele fala de inimigos que querem a sua perdição, mas também de um Deus que se apressa em socorrer, de um Deus presente, de um Deus que o vê, de um Deus que entende infinitamente as suas dificuldades, de um Deus que compreende a complexidade da sua vida, a complexidade dos problemas que tem enfrentado. A guerra espiritual, ela não acaba após uma libertação. A libertação que nós temos, ela é diária, ela é constante, todos os dias nós estamos sendo libertos. E nós precisamos dar manutenção diária através da oração, da santidade, da dependência, da reflexão na palavra, dos decretos, de declarar a palavra em nossa vida, no nosso caminho, de lançar sementes poderosas em nossas vidas. O versículo 17, ele encerra dizendo que eu sou pobre, eu sou necessitado, mas contudo o Senhor é quem cuida de mim. E esse é um ponto muito importante que nós temos que pensar. O espírito de perseguição e ataques, eles são constantes em nossas mentes. E nós precisamos pedir ao Senhor, Pai, quebra todo orgulho na minha mente, quebra todo orgulho no meu coração, porque, Senhor Deus, eu sou pobre e sou necessitado, mas, Senhor Deus, eu reconheço que quem cuida de mim é o Senhor, então eu estou em boas mãos.
E eu oro nessa hora e peço, Senhor, guarda na tua presença. Eu rejeito, Pai, o orgulho e declaro que dependo de Ti todos os dias da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Senhor Deus, que toda escassez, que toda dependência emocional, que, Senhor Deus, toda prisão na minha mente e no meu coração sejam quebradas agora em nome de Jesus. Senhor Deus, me livra, Senhor Deus, daqueles que planejam o mal, a minha destruição, que, Senhor Deus e Pai, que sejam confundidos e que se levantam contra mim, pois, Pai, eu quero andar na Tua luz, eu quero andar na Tua graça, eu quero, Senhor Deus e Pai, poder caminhar, Pai, nos Teus princípios, poder, Senhor Deus e Pai, resplandecer na Tua glória e na Tua promessa, e eu declaro, Pai, que o Senhor Jesus é o meu ajudador, que Ele é o meu libertador, e que nada, Senhor Deus, pode resistir isso, em nome de Jesus. Meus amados, o Salmo 40 nos mostrou hoje que a libertação é um processo completo, é presente em nossas vidas. Ser tirado do lodo, ter os pés firmados no Senhor, receber um novo cântico, cortar essas alianças que foram contraídas de maneira errada em nossas vidas, abrir mão de relacionamentos para que toda aliança maligna seja quebrada em nossas vidas, é declarar ao Senhor a totalidade de nossa entrega, é proclamar a justiça do Senhor e depender diariamente da sua graça em nossas vidas. Que hoje, pelo poder da palavra e pelo nome de Jesus Cristo, você seja livre de toda a prisão espiritual que tenta corromper o seu coração. E nessa hora eu oro e peço a você que juntamente comigo e num só coração, nós declaremos ao Senhor para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Meu Pai Celestial, eu sou teu filho porque eu creio em meu coração que tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos. E eu tenho confessado como o Senhor Jesus Cristo a minha vida. Jesus disse que quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo, aqueles que pedirem a Ele. E eu peço ao Senhor nessa hora, Pai, porque és o meu Pai. Sei que é meu direito receber o dom do Espírito. Arrependi-me dos meus pecados e fui batizado de acordo com a ordem de Jesus. Portanto, eu peço-te agora, em nome de Jesus, me encha, Senhor Deus e Pai, do teu Espírito, que o Senhor Jesus, que tu, Senhor Deus, o batizador do Espírito Santo, do mesmo modo como um dia me batizaste no teu Espírito, eu entrego em tuas mãos, Pai, e recebo o batismo do Espírito Santo ordenado por ti. Eu recebo agora pela fé e plenitude e o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. E eu submeto inteiramente a Ti o meu espírito, alma e corpo. Enquanto entrego os meus órgãos de fala, sei que falarei novas línguas, conforme o Espírito me concede que eu fale, em nome de Jesus, pois a glória é Tua. Pai, usando o mesmo tipo de fé que usei para receber Jesus no meu coração, Pai, o meu único Senhor e Salvador, eu me aproprio agora, Pai, Senhor Deus, da plenitude do Espírito Santo, como um dom, Senhor Deus e Pai, eu reservado, Pai, todo o meu coração para que aqueles que creem no Senhor, eu entrego a Ti, Pai, a minha inteireza. Que o Senhor possa trazer, Pai, ao meu coração os frutos do Teu Espírito, que seja a filiação real, a permanente e eterna filiação daqueles que o Senhor chamou, para que nós fôssemos, Pai, tidos como filho e encontrados como filhos no Senhor, Pai. Eu declaro isso e eu te agradeço, Pai, nessa hora, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus continue abrindo as portas e o seu entendimento, e nós seguimos firmes e convictos no Senhor, em nome de Jesus.